Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 30, rolagem do dólar. Bora para nossa análise de mercado. DXY, galera. Ontem à noite, às 7, DXY abriu com um leve gap de baixa, tá? Mas ficou aqui inclusive durante a madrugada e um pouco mais lá pela manhã, né? Assim, antes de abrir o nosso pré-mercado, ele ficou numa uma tendência um pouco lateral, né? Ficava um pouco positivo, um pouco negativo. Depois entregou aqui os pontos, né? A partir de umas 10h30, 11 horas, né? Inclusive fez um movimento clássico, né? Ele faz um movimento mais forte, volta justamente no POC e vai buscar uma outra liquidez mais abaixo, né? E agora, galera, 996, né? 96.500, olha, já testou. 96.500, bem aqui, né? Então o dólar ele vem descendo degrau por degrau, tá? O nosso câmbio, primeiro dólar aqui, né? Isso aqui não é um gap, obviamente nós estamos hoje a rolagem de contratos, né, galera? Então, para a gente ver realmente aqui como tá o dólar, né? Olha só, no Dow Foot é melhor, né? Então ele abriu também um pouco uma leve alta, né? Ele ficou trabalhando aqui, chegou até 0,33%, mas depois devolveu, né? Isso aqui fica um pouco descorrelacionado no Dow Pro, né? Porque é a diferença do DR1, né? E o DR1, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nosso DR1, né? Ele tá negativo. Isso, DR1, o nosso DR1 é N25, que é o contrato antigo, pro Q25, que é o contrato novo, né? Então aqui, por exemplo, aqui está o Mini, né? Aqui está o Dow Pro, se eu não me engano, e é o Dow Foot, só que esse aqui é de 5 minutos, se eu não me engano, também é o de 5 minutos, e esse aqui é o Dow Pro, né? Que esse aqui é justamente a junção entre o Mini e o cheio, tá? Aí isso aqui é um dólar sintético. No mini índice nós não temos isso, né? Tá. Então o dólar, né? Aí a gente vê esse gap que na verdade não existe, tá? Então, primeiro ele começou aqui no abrindo em 525, tá, galera? Olha só, máxima da CME aqui, né, no 540,5, mínima da CME é 543, né? 543. Olha só, quem vendeu aqui, né? Então, como é importante a gente olhar e fazer o cálculo dessa paridade, né? Inclusive, eu já ensinei aqui, procurem na nossa playlist, né? Como se preparar para o mercado. Tá. Mínimo da CME, o BRLT, então aqui o dólar, ele estava um pouco caro, tá? Mas, por mais que ele esteja caro, ele começou acima, né? Então, o dólar ele tem as suas próprias razões, mas essa aqui, se a macro, né, não continuar, o dólar ele tende a devolver o movimento. E foi justamente isso que ele fez. Então ele já buscou a mínima da CME, a gente tem aqui parâmetro de abertura, tá? Que é da pela B3, a taxa máxima de câmbio, né? E bem aqui embaixo a taxa mínima de câmbio, né? O nosso, inclusive, deixa eu colocar aqui também a nossa Petax futura. Lembrando que o nosso DR1 está de 31,30. Então, a diferença do preço futuro para o preço à vista, né? Tá de 41,5 pontos, né? No nosso estudo sugerido, nós erramos 8,5 pontos, tá, galera? Então, deixa eu colocar aqui o nosso D0 de hoje.
Aqui, galera, então, olha só, a nossa Petax final de hoje, né, tá aqui no 457, né? Então, será que ele vai ter força para vir buscar? Creio que não, né? Ele não buscou o preço à vista, buscou apenas o spot, né? O dólar, galera, ele fez essa movimentação, tá? Ele fez uma movimentação um pouco mais baixista para cá. Então, eu entendo que ele, ele desceu, né? Justamente depois da segunda Petax, né? Ele desceu justamente da segunda Petax. E como vocês também podem ver aqui, que aqui tem um erro, né? Que eu estou no Doll Pro. O Doll Pro para ver o fluxo. Mas realmente o nosso dólar, olha só quanto ele está caindo, 0,76, né? Que é o dólar futuro. Então ele está numa queda, né? Que ele se iniciou ali, assim, umas 10,5. Para mim, um pouco mais com essa movimentação aqui do dólar, né? Que começou mais ou menos umas 10,5. Mas também, né, pessoal? Nós temos os nossos DI. Olha só o movimento que eles fizeram, né? Ele começou um pouco mais sem drive, né? Sem alguma movimentação um pouco mais clara, flat, mas um pouco positivo. Isso fez com que o câmbio, né? Ele fizesse essa movimentação, mas depois, olha só, começou a devolver, né? Olha só esse movimento, né? Foi um movimento bem pareado, a ponta curta, ponta média e a ponta longa em cinza aqui só começaram a descer com uma certa força, tá? Então, isso aqui foi naturalmente transferido para o nosso câmbio e foi melhorado para a nossa bolsa. As ações elas fizeram um movimento parecido, né? Então, no meu entendimento, o que deveria ter feito, né? Vendido em cima das Petax futura, tá? Embora nessa primeira aqui eu achei bem interessante uma compra. Uma compra aqui nessa primeira Petax futura, que olha só onde está o preço à vista, tá de 41,5, né? Tá 41,5 pontos, que é justamente a diferença do preço à vista e preço futuro, preço à vista, né? Aí a gente tem o spot, né? Aliás, é o spot do dia, né? Então, preço futuro, spot, preço à vista, spot, preço futuro. Depois futuro, spot e o preço à vista, né? E o último spot do dia, que é nosso D0, né? Então essa Petax aqui é importante, né? Que ela finaliza o nosso contrato. Tá, então dólar fazendo movimentação de baixa. Não sei se ele vai ter força para vir buscar o nosso D0, né? Ou se ele vai buscar a VWAP ali em cima, tá? Então basicamente foi isso para o câmbio. Deixa eu mostrar agora aqui o nosso mini índice. Mini índice, galera, ele estava no movimento um pouco mais de baixa, que inclusive foi um pouco correlacionado com as outras bolsas, mas depois, com a abertura do mercado à vista, né, eu entendo que essa abertura dava para ter feito uma venda, tá, galera? Dava para ter feito uma venda, mas a gente tem aqui zonas de liquidez importantes, né? E uma liquidez, né, interessante seria o POC, né? Essa venda aqui que ele já passou, olha só, ele já trabalhou preço futuro, aliás, ele trabalhou, né, aqui o POC e o ajuste e a média de contratos. Então, quando o dólar, inclusive o mini índice, também fazem esse movimento, né, conseguem buscar, eles tendem a encerrar e abrir operações novas, né, os plays de mercado, porque isso aqui deixa o preço um pouco mais leve, né, pode ser assim dizer. Então o preço ele correu,
tá? Chegou quase 1% de queda, mas depois virou, né? Que a gente vê aqui, chegou em quase 1% de alta. Eu entendo que esse movimento de venda daria realmente, né? Olha só, por causa das nossas ações, né? Olha só como começou o nosso mercado à vista. As ações elas começaram todas na baixa, né? Mas repare que o nosso micro S&P 500 ele está trabalhando aqui de forma altista, né? Se nós formos ver aqui nas bolsas, olha só, as bolsas elas trabalharam, né, de uma forma um pouco mais na alta, tá, galera? Então, o nosso mini índice, inclusive eu acho que foi passada essa força depois, mas com a abertura do mercado à vista, olha só a abertura, aliás, do mercado americano, né? Melhor dizendo, olha só o que aconteceu, né? Essa movimentação um pouco mais forte. Aí sim eu entendo que caberia a compra aqui. Aí sim caberia a compra. Ou levaria um stop aqui, né? Mas depois para tentar virar a mão e comprar daqui. E o alvo seria no 140 mil, tá? Foi justamente ele andou até mais, né? Aqui a gente está o 140 mil, que seria o 0,5% e a média contratual. Inclusive nós temos aqui também a amplitude média diária, né? Então aqui seria um bom local para já fazer parcial e cercando o preço, né? Provavelmente teria, né, tirado, né? Mas depois que ele chegou aqui, não sei se uma compra seria um pouquinho mais interessante aqui, né? Que tem uma liquidez aqui no meio. Eu falo para vocês, né? Eu sempre explico, tem uma o índice ele trouxe a liquidez para cá, tá? Aí ele vai na mínima dela, né? Mas a macro é de alta, tá? Então ele vai testa essa região de rejeição, né? E aqui aceitação. Aqui você passa calor, aqui você não passa. Então o certo é ele vir numa região de rejeição, né? Trabalhar, os players inclusive defender essa posição para fazer um novo movimento, tá? E ele chegou aos 140.500, né? Que eu falo aqui para vocês. O mini índice é 500 em 500. O dólar é 10 em 10, mas nós temos o 50, né? Então temos o bola bola no dólar e o 50, né? Por exemplo, 450. Aí a gente vai para 500, 550, 600, 650, 700 e assim por diante. Mini índice é de 500 pontos, né? Então aqui já tem HFT salivando, né? Inclusive aqui é um bom alvo, tá, galera? É um bom alvo. E não sei se ele vai ter força aqui para chegar no 1%. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque os DI, se eles continuarem caindo, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Os DIs começarem a cair, ficarem todos bem negativos mesmo, assim, 1%, como já está o F30, o 34, né? Para minha bolsa ela consegue, né? O mini índice consegue buscar 1%, né? E o nosso IBOV, depois da abertura do mercado americano, só trabalhou de forma altista, né? Aqui ele estava até com um fluxo negativo, mas depois aqui na abertura, olha, uma movimentação de compra forte, né? Que é a movimentação, abertura do mercado americano, né? Que a gente pode ver inclusive no nosso EWZ e BR Titãs, né? Olha só aqui. Então a gente tem aqui o EWZ trabalhando com 2% de alta, ele abriu acima da liquidez passada, né? Praticamente trabalhou toda a liquidez aqui no pré-mercado, mas fez movimentações altistas, né? E o BR Titãs também, quase também 1%, né? 1,93 de alta. Olha só
abertura do mercado, só trabalhou, né, topos e fundo ascendente, carregando a liquidez para cima. Então não há dúvida que isso aqui é transferido para o nosso Ibov, e nosso Ibov o mini índice é arbitrado com o Ibov, né, e com o Indifut aqui. Então, galera, basicamente é isso. Eu desejo a vocês um excelente retorno de semana. Tenham um bom também resto de pregão. Se inscrevam no canal e deixem o like. Valeu, pessoal. Até mais.